Vamos dar continuidade às atividades do segundo Seminário de Direitos Culturais, que vai até o dia 22 de novembro, e a temática Patrimônio, Cidadania e Culturalidades. E agora, na nossa roda de conversa, bastante informal, e a gente, para trocar uma ideia, nós chamamos 3 convidados: o professor Humberto Cunha, que eu, inclusive, peço para sentar à mesa já, da Universidade de Fortaleza, da Unifor, a professora Neiva Flávia, da FADIR, UFO, Faculdade de Direito aqui da Universidade Federal de Uberlândia, e o professor Marcelo Miguel Conrado, da Universidade do Paraná. O nosso muito obrigada pela presença de vocês. Não vou me estender também nas apresentações dos currículos, que são vastas, e estão todas aqui no panfleto, no folder. Vocês podem conhecer bastante cada convidado, pelo seu currículo que está aqui. Porém, a gente veio para ouvi-los, para trocar uma ideia, chama inclusive relato de experiências sobre direitos culturais na academia. Então, cada um vai trazer a sua experiência, ou as suas experiências dentro da universidade e, enfim, tudo aquilo que pode ser compartilhado conosco e com quem vai assistir posteriormente pela internet, Eu imagino que a gente vai conseguir, espero que sim, disponibilizar todo o conteúdo do segundo seminário pela internet. Eu quero só mesmo fazer mais alguns créditos, dar alguns créditos, que esse seminário é uma realização da OAB, 13ª Subseção de Minas Gerais, com a Comissão de Cultura da OAB Uberlândia, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, PROESC, DICULT, UFO. Tem o apoio da Comissão da Igualdade Racial, da TV Integração e o patrocínio das empresas Martins e Eficaz. Professor Humberto, primeiro a gente agradece vocês estarem aqui conosco para a troca de experiência, essa roda de conversa que é relatos. Esse, para mim, pessoalmente, é um momento clímax, porque é aí que a gente começa a pensar no que a gente faz e sai do nosso casulo, sai do nosso mundinho e olha outras experiências, e essas experiências nos impactam. Eu vou falar um pouquinho de como é que foi para mim aqui. Bem, eu entrei na universidade, no início eu trabalhava Direito das Famílias, que foi a disciplina que eu comecei, fui pesquisar, fui produzir nessa área e tal. Adoro mais que me mas o Direito das Famílias eu recortei as questões de gênero, trabalhar os aspectos, em especial, a condição da mulher. Então, eu acabei vindo dentro do Direito das Famílias esse trabalho, e aí fui trabalhar feminismo, e gênero, e direito e tudo mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, o que eu mais queria na universidade, o que era meu sonho, meu desejo na universidade? Adoro dar aula, ficando bem claro. Mas era a extensão, sempre fui aficionada, assim. Extensão era um amor, sabe, assim, platônico, que no início, para mim, era mais difícil, porque eu ainda não estava 100% à disposição da instituição. Quando eu consegui, me tornar DE e, portanto, ficar mais disponível para a instituição, eu pensei, olha que ótimo. E o que eu pensava de extensão? O que era essa provocação? Sempre foi uma preocupação que eu tinha por trabalhar exatamente com essa temática, de violência contra a mulher, era levar informação. Isso para mim era basilar, E aí eu percebi uma coisa que num primeiro momento, foi uma coisa que, assim, decepcionante. Lá fui eu toda empolgada, mas achando que, assim, pronto, aconteci. Fazer palestras para mulheres que iam, por exemplo, pesar os filhos, sabe, impostos nesses lugares. Pensa num fiasco. Imagina um fiasco, mas um fiasco. Nossa, assim, horrível. Ninguém estava ouvindo. Foi horroroso, Eu falei, nossa, gente, que triste, Sabendo que elas tinham um problema, sabendo que poderia informar, que a informação podia cooperar com muita coisa, mas a minha metodologia de diálogo com as mulheres não funcionou. Eu voltei muito triste, muito preocupada, porque eu falei, não vou abrir mão daquilo que eu acredito que seja o caminho que eu entendo para o direito, que é o direito realidade, que é o direito na comunidade. Foi nesse instante
que aí eu comecei a pensar numa nova forma de conversar. E uma nova forma de conversar surgiu a arte, mais especialmente, naquele momento, a teatralização. Nossa, olha, esse é um diálogo capaz. Vamos fazer uma experiência, vamos ver se isso é possível. Aí as experiências começaram a se tornar exitosas demais, assim, mas muito mesmo, né? A gente fez uma experiência num lixão, numa comunidade de um lixão que tem aqui, com uma situação de violência, em que a gente conseguiu o resgate de muitas mulheres que viviam em situação de violência. Aquilo para mim foi muito importante. E me despertou, naquele instante, isso foi mais ou menos 2006, faz um tempinho aí, né? Mas me despertou esse foco dessa metodologia, desse diálogo, dessa conversa, das expressões artísticas e o direito para um olhar extensionista, né? Minha preocupação, a minha experiência, a minha vivência sempre foi uma preocupação extensionista. Aí nós resolvemos formar um grupo de pessoas que queriam pensar sobre isso, inclusive alunos, e resolvemos falar, vamos fazer uma coisa mais, digamos assim, um pouco maior, né? E sentir como é isso na comunidade, como é isso em outras universidades, como é isso em outras escolas. E fizemos Otelo, mas a peça chamava O Julgamento de Otelo, porque ela tinha Otelo, dramatização de Otelo, e depois um júri, para ver o que ia acontecer ali, né? Como é que as pessoas hoje eles viam tudo, a cena toda, né? A Desdémona sendo assassinada, toda a cena, a história do Iago fazendo todas as armações dele e tal. E nós passamos em várias escolas de ensino médio e várias universidades da região, não só de Uberlândia, mas região. Eu acho que nós passamos mais ou menos uns 30 lugares. Só num a gente conseguiu condenar o Otelo. Os outros todos absolveram o Otelo. E era sempre assim, coitado, ele foi enganado, porque com a Desdémona, que era uma planta, né, ele arrancou. E isso foi impactante. Foi impactante. Porque percebam que a força da encenação foi maior que a força do discurso jurídico. De dizer que tinha uma encenação com um jurídico, assim, com um promotor, toda a encenação. Então as pessoas ouviam aquele discurso jurídico que era crime o que aconteceu, né? Que não legítima defesa da honra, aquele momento já não existia mais, gente. Estou falando de 2007. Essa figura legítima defesa da honra já havia caído do nosso sistema. Mas a encenação era mais forte que o discurso jurídico. O que faziam as pessoas absolverem Otelo era a força da representação. E isso me impactou novamente para perceber a força do discurso. A força do discurso, da expressão artística, na ideia da transformação de situações jurídicas em violações em direitos humanos. Aí eu comecei a pensar um pouco sobre isso. E aí, há uns 4 anos atrás, eu já estava na presidência da Subcomissão Regional da Verdade, que trabalhava com os casos da ditadura militar na região. Estávamos com um caso bastante emblemático da Ismene Mendes, uma advogada de patrocínio estuprada e assassinada, cujo processo dela constava nos autos que ela tinha se auto-estuprado e se suicidado duplamente. Se é que alguém sabe o que significa isso, porque eu também não sei. Mas é uns autos triste de ler, né? A maneira como eles falam dela, o delegado, muito triste. E aí a gente então entrou no como é que nós vamos fazer para essa memória ser reparada. E aí a peça foi construída Ismene, é claro, com uma referência, evidentemente, né? A Antígona aí. E nós construímos uma peça e fomos assim, corajosamente, para o Municipal de Uberlândia, que cabem 800 pessoas. E a gente lotou 800. E lotamos 3 vezes o Municipal de Uberlândia com a peça. E aí a história dela começou e todo mundo começou a saber quem era. Aí foi o momento em que, pela terceira vez, me impactou. A linguagem artística é capaz de reparação, verdade e memória. E o direito não. Opa! Tanto isso é fato que hoje ela tem um busto na entrada da Faculdade de Direito. Porque ela foi aluna da Faculdade de Direito. Isso foi resultado desse trabalho de verdade e memória feito através da expressão artística. E aí isso para mim falou, bom, então agora está muito claro, a partir dessas experiências,
porque a gente precisa traduzir isso também para os nossos alunos academicamente, em uma disciplina. E aí a gente propôs para a faculdade que houvesse uma disciplina optativa. Direito e arte, falei, não é arte e direito. E a disciplina se chama arte e direito. Estamos no segundo semestre, experimentando. Muito no sentido de trabalhar com os alunos. Aí, claro, eu gosto muito do François Ostier, é um autor que eu gosto particularmente, né? Contar a Lei, eu gosto da maneira como ele aborda a narrativa jurídica, o fato de que é tudo uma questão de perspectiva, né? E aí a gente começou, mas assim, qual era a preocupação? Se manteve num sentido da força, da potência, da expressão artística, na tradução do direito no combate a violações de direitos humanos. Essa é a perspectiva. Essa é a perspectiva da disciplina, que foi essa perspectiva que eu fui aprendendo, experimentando efetivamente. E aí, a gente não se conformou só nisso, né? A gente foi para mais uma peça, que era Muiractã. Muiractã é uma peça que fazia uma denúncia de um outro caso de violação, que aí, né, até quem vem hoje à noite é o Ailton Krenak, que é exatamente sobre o caso dos massacres dos Krenaks. Os Krenaks é uma etnia do Vale do Rio Doce de Minas Gerais e que já resultou num horror chamado Reformatório Krenak, considerado um dos maiores holocaustos indígenas do mundo, perpetrado, dirigido, arquitetado e organizado por um berlandense chamado Rondon Pacheco. E nós entendemos que a gente viu uma reparação, porque a gente, né, tinha um dos maiores algozes. E foi quem escreveu o AI-5 também, né? Que coisa interessante, né? Então é uma pessoa muito bacana mesmo, né? E aí a gente então fez o Muiractã nessa denúncia, que foi muito interessante, que resultou numa recomendação do Ministério Público Federal à Câmara Municipal que retirasse as homenagens a ele. Claro que isso resultou para o nosso procurador que estava aqui de manhã uma nota de repúdio dos notáveis da cidade, que chamaram ele de forasteiro bem recebido nessa cidade. E nossa, mas que horror. Mas isso é só para a gente entender onde a gente está, né? Mas ele também trouxe uma polêmica, foi uma polêmica, é uma polêmica ainda, mas foi novamente uma peça que foi para o municipal, também conseguimos fazer esse impacto, e que também teve esse impacto de verdade e reparação, né? A comunidade Krenak, por sermos nós aqui o berço dos seus algozes. E é horrível, se vocês quiserem depois ver o documentário, o que eles fizeram com esse pessoal, assim, gente, é difícil ver o documentário sem se emocionar. Foi uma coisa que é difícil entender, né? Aí, bem, a gente também entendeu que não ia por aí que a gente ia parar, né? A gente achou um caminho bom. Hoje nós estamos com um trabalho, com um espetáculo, que é Rosalina, numa outra denúncia, que Rosalina foi uma mulher assassinada em 1926 por outro herói local, Paulo Vilela da Silva, que foi absolvido. Ele assassinou ela pelas costas, com 3 tiros. Ela grávida dele, mãe de 2 filhos dele, pequeno, com 19 anos de idade. Ela tinha 19 anos de idade, tinha 2 filhinhos, estava grávida do 3º filhinho. Ele a mata pelas costas, 25 dias depois vai a júri e é absolvido. E a gente está tentando fazer verdade, memória e justiça a ela, através desse espetáculo que tenta retomar a memória dela, né? Porque ele apagou, ele mandou queimar as fotos, ele apagou. Foi muito difícil tentar retomar essas histórias, né? E isso, então, a minha vivência em Direito e Arte é uma vivência emblemática no sentido de ser vivência mesmo, vivência, fazer. Então, eu participei, tanto participei de Ismênia, como eu participei de Muiractã, como estou no monólogo de Rosalina. Como vamos ano que vem para 5 júris de 5 casos emblemáticos locais. Então, é uma vivência. Nessa vivência junto com os alunos, nessa vivência junto com os colegas, é vivência. Porque essa é a experimentação desse diálogo. E eu acredito, a nossa experiência que se transformou numa disciplina e que vem sendo vivenciada nas práticas, essa metodologia, esse diálogo, né? Mais que um diálogo, eu diria, essa fala da arte. A gente tem trabalhado com teatro, não que eu não acho que nenhum outro, eu acho que dá para trabalhar com todos, tanto que na disciplina a gente faz isso com cinema, a gente faz isso com literatura, né? A gente faz isso com charge, a gente faz isso com música. Então, na disciplina, a gente tenta trabalhar a mesma temática, né? Que é
arte, direito e violações em direitos humanos, sempre com esse tripé, mas em todas, tentando perspassar todas as temáticas que a gente tem. A gente tem trabalhado com o teatro pela proximidade, porque o teatro permite um debate depois. Você consegue fazer a apresentação e depois debater com aquela comunidade onde você apresentou aquele tema, né? Então, quem é essa pessoa? Ah, por que a gente fez isso? O que ela fez? Então, por isso que a gente tem feito tem trabalhado todas as nossas experimentações são teatrais. E eu também, particularmente, eu gosto muito, né? Aprendi a gostar também, sei lá, se eu estivesse trabalhando. Também a gente tem recurso para cinema, né? A gente tem recurso para fazer uma película, enfim, é tudo muito improvisado no sentido financeiro, porque nós não temos um recurso financeiro eficiente para isso, né? A disciplina está na sua segunda turma. Essa segunda turma agora, os meninos sempre fazem uma experimentação, sempre experimental, todas as avaliações são experimentais, eles precisam experimentar a linguagem artística para trabalhar com direito e violações em direitos humanos. Eles precisam experimentar isso, de alguma forma, de alguma linguagem artística. Tem aluno nosso que já fez rap, né? Teve aluno nosso que já fez poema, tem uma aluna que fez um cordel, e um grupo vai apresentar para nós agora, eu acho que, se não estiver enganado, é isso, não sei se é um cordel, o que é, mas eu tenho um grupo hoje que apresenta também. Então, para mim, essa experiência em Direito e Arte é uma experiência proativa, uma experiência de experimentação. Experimentar a linguagem da arte para conversar e transformar no sentido do combate às violações de direitos humanos. Esse é o foco que faz mais ou menos desde 2005 que eu venho tentando fazer. Do ponto de vista de aí você vai tentando dialogar, Nelson Rodrigues, a gente, né, trabalha no working, às vezes pega alguma coisa, tenta fazer uns diálogos, mas o mais importante do ponto de vista da própria academia é como trazer para os alunos uma ideia desse instrumental, da construção desse instrumental no combate às violações, porque efetivamente é possível, porque efetivamente é viável, porque efetivamente isso acontece, né? Nós conseguimos sim, com muito mais eficácia, trazer em especial verdade, memória e justiça com a linguagem artística do que especificamente e solitariamente com a linguagem do direito. Então é um pouco essa experiência. Quem for daqui, né, fica convidado. Rosalina nós temos uma apresentação dia 23 e uma dia 28, fechamos o ano e o ano que vem viremos aí com essa só performance, ano que vem a peça completa e também os julgamentos que nós pretendemos fazer de 5 casos bastante emblemáticos aqui regional e que foram casos em que são casos de violações de direitos humanos pelo Estado. São 5 casos em que o Estado foi o algoz, né? Então é isso, eu espero que vocês participem, conheçam e resgatem verdade, memória e justiça, em especial através dessa linguagem, que é a linguagem das artes, tá bom? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, sou Humberto Cunha, da Universidade de Fortaleza, Unifor, e começo fazendo uma pequena diferença entre o que eu vou apresentar e o que a professora apresentou. Eu também gosto muito da relação direito e arte, mas sempre uso como instrumental, como a senhora também faz. Instrumental de dada disciplina. Então, e tenho também uma particular predileção por teatro e no teatro também pelos clássicos gregos e por Shakespeare. E dentre os trabalhos que eu consegui realizar no âmbito de direito e arte, eu tenho uma experiência muito interessante que foi a de fazer um livro com os meus alunos de uma disciplina numa especialização cujo título foi Organização do Estado e dos Poderes em Shakespeare. Então cada aluno pegou uma peça ou mais de uma peça e focou um aspecto do Estado, por exemplo, né? Então, Romeu e Julieta, a formação do Estado, né? Porque as famílias, os Montecchi e os Capulet ainda eram mais fortes do que o próprio príncipe, o próprio Vida e Morte do Rei João, que é do período da Magna Carta, e assim por diante. Mas, assim, a minha relação
esse estudo, ou nessa aproximação de direito e arte, eu tenho uma compreensão de que ela é instrumental e que corresponde a algo que Bertrand Russell chama, e que eu adotei, de desenvolvimento de musculatura intelectual. Eu não ensino arte porque eu não tenho essa competência para tanto, né? Mas, assim, na medida em que eu posso partilhar os conhecimentos que eu obtive e fazendo essa advertência muito séria de que em alguns momentos a gente utiliza a arte não na independência que, por exemplo, Pierre Bourdieu gostaria que ela tivesse, mas como instrumental, isso fica muito fortemente advertido para os alunos. Aliás, por exemplo, nesse livro, eu propus 3 tipos de avaliação para deixar os alunos bem à vontade, né? Um artigo tradicional, esse artigo envolvendo Shakespeare, ou uma prova. Então, foi quem quis, quem gosta dos aspectos tradicionais também foi. Mas, a rigor, o que eu quero apresentar para vocês é mais ou menos o que propõe o painel, que é como é que nós estudamos os direitos culturais lá na Universidade de Fortaleza. E vou falar especificamente do nosso grupo de estudos e pesquisas em direitos culturais. Eu acho bem, assim, com uma aproximação muito interessante, mas bem diferentes em termos metodológicos, a ideia de direito e arte e direitos culturais. Eu preparei uns slides aí, Kátia, passa aí, por favor, se desse para apagar essa... Aí, o nosso grupo de estudos e pesquisas em direitos culturais, almoçando na casa José de Alencar durante a realização de um evento que anualmente nós fazemos, que é o Encontro Internacional de Direitos Culturais. Esse ano já foi para a 8ª edição e ele geralmente tem a sistemática de o Brasil no centro e a aproximação de um país europeu e um país estrangeiro, e hoje em dia mais de um país, porque a gente, modéstia à parte, ganhou credibilidade. Essa foto aí é de um período auge do grupo, né? Quase todos já se formaram com trabalhos muito diferentes em termos de direitos culturais, quase todos já professores. Então, esse aqui, por exemplo, mais na frente eu vou dizer para vocês os tipos de trabalhos que são paridos a partir da disciplina de direitos culturais. Esse rapaz aqui, ele é espírita, ele escreveu sobre direito autoral na obra psicografada, por exemplo, né? Aquele ali, o Vitor, ele é assessor do município. Nós formamos muitas pessoas que são absorvidas pelos órgãos de cultura no estado do Ceará e em outros órgãos, né? Então, ele fez um trabalho excelente a respeito da integração dos mecanismos de proteção do patrimônio cultural e assim por diante, né? Então, aqui passa um pouquinho do grupo de estudos e pesquisas, que é atualmente ligado ao mestrado e doutorado em Direito Constitucional da Unifor, que é uma instituição no estado do Ceará que tem nota 6 na avaliação da CAPES. Quando saiu essa avaliação, só 8 universidades tiveram, e no Norte e Nordeste a única que teve foi essa Universidade de Fortaleza, que é uma instituição privada. E, se não conhece, eu sei que o professor conhece, né? Não sei se a colega conhece, né? Tem um dos maiores acervos de artes do Brasil, né? Aliás, o catálogo da coleção da Fundação está concorrendo agora ao Prêmio Jabuti por sua excelência de conteúdo. Então, pode passar aí. Aqui é uma pequena cronologia de como surgiu o grupo de estudos e pesquisas em direitos culturais. Tu vai tocando, que ele tem vários... por exemplo, ele surgiu a partir de uma demanda dos estudantes. Como assim? Em 1999, eu defendi minha dissertação de mestrado com o título Direitos Culturais como Direitos Fundamentais no Ordenamento Jurídico Brasileiro, que foi, inclusive, publicada como um livro e que, graças a Deus, teve uma excelente aceitação mercadológica e
e acadêmica também, eu poderia dizer isso. E os alunos, em 2004, resolveram fazer uma semana diferente, né? É uma semana que envolvia mais direito e arte do que propriamente direitos culturais. Então, eles queriam botar os promotores para tocar violão, os juízes para recitar poesia, era mais ou menos essa aproximação que eles queriam fazer. E me chamaram para ser o coordenador acadêmico por causa dessa aproximação. Então, nós fizemos essa semana e, na época, a OAB também estava muito interessada nessa questão. Aí nós juntamos as forças e propusemos uma disciplina de direitos culturais para a graduação, também para o mestrado e doutorado. Essa, pode passar aí, essa disciplina, ela passou a ser ofertada nesses dois níveis, com diferenças. Inicialmente, a diferença não era nem de conteúdo, a diferença era de abordagem, porque como ninguém, mesmo que estivesse no mestrado ou doutorado, tinha cursado algo relacionado especificamente aos direitos culturais, a gente só elevava o nível do debate, não, ou seja, iria mais para o debate do que para a informação, mas era parecido. Depois, nós começamos a ter alunos que entravam no mestrado que já tinham feito a disciplina na graduação e tivemos que alterar. E em 2012, nós recebíamos sempre a hétero e a autoacusação de dizer que a gente estava inventando uma coisa que ninguém no mundo fazia, ninguém em lugar nenhum fazia. Aí nós dissemos o seguinte, que não, tem gente que faz. Aí começamos a fazer esse Encontro Internacional de Direitos Culturais e começamos a trazer para Fortaleza nomes de peso dos direitos culturais, como Jean-Marie Pontier, da França, como Edwin Harvey, da Argentina, como Vasco Pereira da Silva, de Portugal, Jesus Pietro de Pedro, da Espanha, e assim por diante. E em 2014 o grupo se oficializou a partir dos critérios do CNPq e o grupo também percebeu que tinha uma extensão para além da própria universidade em termos de formação, em termos de opinião, porque todo mundo nos demanda opinião política e eu acho que na academia a gente deve abrigar mais fortemente a opinião científica, sei que científica e também, obviamente, a partir dos valores constitucionais, mais engajamentos nas demandas políticas e ideológicas. Aí o pessoal fundou o Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, que, conforme as suas eleições, adota uma plataforma ideológica e se desenvolve. Então foi criado isso aí. Volta aí, por favor. Então pode ir, né? Nós nos propusemos a uma missão bem precisa e árdua, que é a precisão, aliás, que é a missão de tentar definir em abstrato os direitos culturais. Isso é importante, imagino, para que nós compreendamos a própria disciplina e não confundamos o seu conteúdo com outros conteúdos aproximados. E essa dificuldade, ela é uma dificuldade que perpassa a academia de uma maneira geral e a própria Unesco. Por exemplo, no plano de ação para a aplicação da Declaração Universal da Unesco sobre a diversidade cultural, um anexo à declaração, está dito o seguinte, que os Estados-membros se comprometem a avançar na compreensão e no esclarecimento do conteúdo dos direitos culturais. Faz uma declaração vinculada ao conteúdo de direitos culturais e coloca como objetivo aquele de ir buscar compreender teoricamente os direitos culturais. Pode passar. Volta aí. Volta um pouco. Outra coisa que evidencia a dificuldade com a compreensão do que sejam os direitos culturais foi retirado de uma entrevista que a Farida Charit, que é a observadora independente, foi a primeira observadora independente da ONU para os direitos culturais. Ela foi entrevistada na revista número 11 do Itaú Cultural, uma revista toda dedicada aos direitos culturais. E o entrevistador, no caso Teixeira Coelho, perguntou para ela como é que ela definiria os direitos culturais. E o que foi que ela respondeu? Que durante o meu mandato pretendo definir melhor os direitos culturais. E parece que
de forma preliminar, ou seja, encontrar uma definição. Por que isso? Nós temos observado que os direitos culturais eles são mais conhecidos empiricamente do que teoricamente, né? E o pessoal tende mais a fazer uma relação do que entendê-los abstrato. O México é que vem tentando fazer uma miscelânea dessas duas possibilidades de conhecimento dos direitos culturais. Pode passar. E aí a gente precisaria de toda uma aula para explicar como, mas eu vou dizer muito rapidamente, fazendo a partir do método dedutivo daquilo que consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, naquilo que consta na Constituição do Brasil, daquilo que nos demonstra a empiria dos órgãos que trabalham com cultura. A gente diz que os direitos culturais eles podem ser reunidos em 3 grandes blocos de relações jurídicas, que são relações jurídicas atinentes às artes. Veja que a gente não estuda nos direitos culturais as artes, nem as utiliza como instrumento. Pode até utilizar como se utiliza em qualquer disciplina, mas são as relações jurídicas atinentes às artes, às memórias coletivas e aos fluxos dos saberes. Então, a partir disso aí eu tenho mais 6 elementos que eu jogo para a compreensão, aliás, para a definição dos direitos culturais, mas por enquanto, como é só uma apresentação rápida, basta isso aqui para entendermos quais são seus conteúdos preferenciais. Pode passar. Então, aí é mais ou menos a estrutura da disciplina que a gente desenvolve, que é uma parte conceitual que envolve a teoria, uma parte axiológica, que envolve os princípios, uma parte teleológica, que suporte das políticas, uma parte de direito cultural como direito constitucional e uma parte operacional. Hoje, no mestrado e no doutorado, nossa disciplina se chama Teoria e Prática Contemporânea dos Direitos Culturais, e o que nos possibilita ter uma disciplina dinâmica a cada semestre, porque a parte prática a gente pode conectar com o assunto que esteja em voga. Pode passar. Então, para tentar ficar mais claro, coisas que nós fazemos lá, por exemplo, além de já termos um certo respaldo social, cultural, na cidade, no estado, nós, fora o que eu vou dizer aí, que são temas e teses e dissertações já defendidas lá, nós somos procurados para problemas do âmbito cultural, por exemplo, por parte do governo do estado, que quer alterar a sua legislação e nos propôs fazer isso. Nós dissemos, não somos advogados, mas a gente pode fazer um estudo, um projeto acadêmico para estudar essas possibilidades. Fizemos, né? O Estado do Ceará rendeu isso um livro, e o Estado do Ceará está com esse material que foi produzido pelo nosso grupo. Então, só para que vocês tenham ideia de coisas que nós produzimos, para que fique mais claro como é que nós entendemos os direitos culturais. Teve trabalho sobre ações afirmativas no campo cultural, por exemplo, sistema de cota de telas, né? Liberdade de expressão artística, direito autoral. Aí só fiz a conexão e coloquei que eu ia falar daquele rapaz, né? Aliás, falei, mas direito autoral, de uma maneira geral, tem muitos trabalhos, esse aí foi o mais exótico. Diversidade cultural como antídoto ao discurso do ódio. Aliás, esse é o trabalho do Tiago Carcará, que vai estar aqui foi me orientando, vai estar aqui também no seminário. Parceria público-privada na área cultural, direitos culturais no âmbito dos direitos humanos. A professora falando, me lembrei que talvez eu possa conhecer o Marcos Pinto Aguiar, um autor que eu o orientei em 2 trabalhos que envolvia mais a parte de direitos humanos, dentre eles o caso da Damião Ximenes, lá em Sobral. Licitação de bens e serviços culturais. Aqui é um trabalho meu só sobre o Sistema Nacional de Cultura, um livro que eu publiquei, né? Federalismo Cultural e Sistema Nacional de Cultura, a família como instituição cultural, federalismo cultural, Sistema Nacional de Cultura, gestão coletiva de direitos autorais,
Fundo Nacional da Cultura, Função Social da Propriedade Intelectual, né? E o grupo ele se comunica por alguns caminhos, alguns canais. Dentre eles, nós temos um site. Esse site ele vem sendo pouco atualizado, mas eu acho que se você colocar a expressão direitos culturais em qualquer buscador do Brasil, a primeira oferta desse site aqui, porque ele tem, acho que 8.000 páginas de conteúdo resultante dos anais do Encontro Internacional de Direitos Culturais e livros que os próprios autores acham que nós conseguimos divulgar bem aí, né? O site, aí pode passar. Um canal no YouTube com várias horas, tanto de exibição quanto de assistência, e pode passar. E disso aí nós fazemos temos muitas redes de contato. Por exemplo, nós entendemos que a gente deveria estar aqui. Esse mês eu quase que não parei em Fortaleza, mas fiz questão de vir para esse evento, porque a gente está construindo uma rede de estudos de direitos culturais. Aí é uma rede de pesquisadores em políticas culturais. Só aí tem o ex-secretário de Cultura da Bahia, o Zé Márcio, que virá aqui, né? Acho que a Cláudia Leitão também está aí, foi secretária de Cultura do Ceará. Ele vai. Aí pode passar. Aqui nós temos uma parceria muito forte com Goiás. Nós damos aulas para os alunos de Goiás e recebemos aulas dos professores de Goiás através da internet. E aqui é um evento que a gente faz lá, realmente, mesa redonda, é mesa redonda mesmo, sabe? Então, não são... É claro que nós temos também essas estruturas tradicionais, como essa mesa nesse instante aqui, mas a gente tenta ter, não diálogos. Eu chamei esse pessoal para fazer uma mesa redonda, inclusive Carlos Magno, que vem para cá. Assim, o tema vai ser o seguinte: faça uma palestra. Não faz palestras, porque nós sabemos que você está sendo convidado porque é craque. Eu vou jogar perguntas e você responde, o outro rebate. Foi sensacional, essa mesa redonda está, né? E aí fizemos até um livro pela internet. Era um jogando uma pergunta, outro respondendo, um arquivo compartilhado. Pode passar. Então, aí é essa rede que está se expandindo cada vez mais. Quando eu fiz esses slides, olha aí, eu estava mencionando, pode clicar que eles vão aí aqui em Souza, na Paraíba, em Rio Grande do Norte, o nosso e o de Uberlândia. Então pode passar, Cátia. Terminou, né? Então, agora mais um congresso lá no Piauí. No Piauí teve um congresso agora que deu 1.000 pessoas com a OAB, o Tiago Carcará que vem aí. Agora sim, eles envolveram a cidade, sabe? Envolveram realmente a cidade. Foi um evento, né? Foi um evento na cidade. Então pode passar. E acabamos de realizar, como eu disse, o 8º Encontro Internacional de Direitos Culturais, cujos anais foram publicados ontem, né? Revisados, e pronto. Aí o meu contato. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer imensamente a Kátia, a pessoa que admiro muito, se conhece, nos encontramos poucas vezes, mas daquelas pessoas assim, que fazem a diferença na nossa vida. E a Kátia faz esse evento, já é o segundo, e eu gosto quando o evento passa do primeiro para o segundo, que do segundo para o terceiro, e faz história assim como os eventos do professor Humberto. E Uberlândia definitivamente se inscreve nesse roteiro de eventos de direitos culturais, assim como Fortaleza, assim como João Pessoa e algumas outras cidades do Brasil. Eu vou falar um pouco sobre a experiência da Universidade Federal do Paraná. Nós temos uma clínica de Direito e Arte, que é um projeto relativamente recente. Ele surgiu em 2017 e eu sou professor do Núcleo de Prática Jurídica. É onde eu me identifico, aliás, já me identifiquei muito com a professora Neiva Flávia, já conversamos sobre alguns projetos. E o que eu faço no curso de Direito necessariamente precisa ter um impacto social.
e essa talvez é uma questão que interessa muito, ver como é que a gente mede esse impacto daquilo que a gente faz dentro de uma universidade. Acho que é uma questão que nós temos até uma certa responsabilidade de sair da universidade e ir para fora. E isso é muito difícil, porque às vezes mensura uma coisa que a gente vai fazer, quando a gente chega lá fora, as coisas acontecem de uma maneira muito diferente. E a primeira observação que eu teria é que quando nós vamos unir dois termos, que têm um significado tão forte como direito e arte, nós temos que ter um cuidado nessa aproximação. E esse cuidado está muito presente, por exemplo, na fala do professor Humberto, na fala da professora Neiva. Por quê? Hoje nós vemos um momento em que as pessoas talvez estejam um pouco saturadas daquilo que elas fazem, inclusive no direito, e elas buscam um respiro. E aí eu vejo muitas pessoas do direito que querem ou ser fotógrafo, e em seguida já se entendem como artistas, ou querem ser chefe de cozinha, ou mais recentemente, uma terceira categoria, querem ser coach. Então, muitas pessoas entendem que quando vêm participar de um grupo de direito e artes culturais, eles vão, digamos, espairecer um pouco. Quando, na verdade, precisa ter muito cuidado quando se vai tratar de uma área interdisciplinar. Então, o nosso trabalho na universidade, que já tem, esse cuidado existe também com o professor Humberto, com a professora Neiva, é essa aproximação que seja feita de uma maneira bastante criteriosa. Podia passar. A clínica surgiu, o modelo clínico, ele surge nos Estados Unidos, de maneira embrionária na década de 60, depois 80 e 90, que nós vamos falar das clínicas jurídicas. Existe uma clínica jurídica nos Estados Unidos. Esse modelo de clínica, ele vai para outros países, por exemplo, no Chile, em Portugal, na França, na Alemanha, e nós tentamos adaptar esse modelo para a Universidade Federal do Paraná. Então, hoje o núcleo de prática, o qual eu coordeno, há 3 anos, ele mudou sua forma. Ele não presta mais assessoria jurídica como escritório modelo, mas ele funciona a partir de modelos de clínicas jurídicas. E a clínica que eu estou à frente é a Clínica de Direito e Arte. E é sempre voltada para uma questão de impacto dentro da sociedade. Quando nós criamos a clínica, nós pensamos em prestar assessoria jurídica para artistas, em especial para grafiteiros. Nós pensamos que seria um potencial de usuários que nós poderíamos ter. Nós temos então uma parceria com uma rádio da universidade, que é a UniFM, é uma rádio que tem 100 mil ouvintes, é uma rádio que tem um público jovem, e nós temos até hoje, faz 3 anos, um quadro, chamamos de Seu Direito. E nós utilizamos essa rádio como uma comunicação com a sociedade. E nós fomos, inicialmente, quando começou com esse quadro, fazer uma divulgação do nosso trabalho e dizer para os artistas, para os grafiteiros, que nós estávamos na universidade para prestar assessoria jurídica. E deixamos lá o nosso contato, Instagram, o telefone, o site, assim por diante. E acho que muito que a professora Neiva falou, a gente imagina que as coisas acontecem de uma maneira, e é uma certa pretensão nossa quando a gente atravessa a rua e vê que não é assim. Ninguém nos ligou. E a gente ficou, será que aconteceu alguma coisa? Assim, nós até pensamos, olha, a clínica é um grupo pequeno, nós queremos ser pequenos, e até pensamos, como é que a gente vai dar conta de tanto rendimento? Será que a gente vai fazer uma seleção? E aí ninguém apareceu, esse é o primeiro impacto. Aí a gente foi modificando, e acho que isso é importante de um trabalho clínico, um trabalho de extensão, de pesquisa empírica, você, na tentativa e erro, que a gente acaba crescendo, que ficou muito claro isso na fala da professora Neiva. Então hoje esse quadro, ele tomou outra forma, ele é um meio de contato com a sociedade, mas por outras entrevistas, por exemplo, uma das últimas foi sobre herança digital. Então, por exemplo, se nós morrêssemos hoje, quem nós gostaríamos que acessasse as nossas fotos, nossos conteúdos, as mensagens que nós trocamos? Então são temas palpitantes da academia que nós vamos tentar levar isso para uma discussão com a sociedade. E embora isso também utilize para as questões relacionadas com direito e arte. Só que, em seguida, apareceu um caso. Foi feito esse grafite em Curitiba, por meio de incentivo à cultura, Cosmic Boys. É um mural que tem mais de 1000 metros quadrados. Foi feito um projeto para a Prefeitura de Curitiba. Foi captado o recurso. Foram 3 grafiteiros que fizeram esse mural, que envolveu uma equipe imensa de pessoas, segurança e assim por diante. Era o antigo Cine, em frente à Secretaria de Cultura, hoje Superintendência de Cultura do Paraná. E aí a produtora nos procurou que estava com um problema. Eles conseguiram desenvolver o projeto, fazer o projeto, aprovar o projeto, obter o patrocínio, só que quando eles foram executar, eles foram notificados pelo patrimônio histórico dizendo o seguinte,
que esse prédio está na área, no centro de Curitiba, de bens tombados. E aí tem a proteção da paisagem cultural. Você não protege apenas os edifícios tombados, mas tudo aquilo que está próximo a esses bens. E aí é uma questão jurídica. Se isso realmente tivesse amparo legal, esse mural, esse grafite teria que ser apagado, porque ele está prejudicando a paisagem urbana da cidade. O que nós não concordamos. Aliás, o grafite ele veio para revitalizar o centro das cidades. Mas o patrimônio histórico entendeu que não. E aí nós temos um parecer para fundamentar que não, que esse grafite tem outro sentido. A questão era muito complexa, porque se esse painel tivesse que ser, esse mural tivesse que ser apagado, como é que quem fez o projeto, que não custou barato, ia prestar contas? Como é que é comprovar que o projeto foi executado? Como é que fica o patrocinador? Como é que fica a comissão de análise dessa lei? Então nós começamos a perceber que talvez nós não tenhamos tantos clientes, usuários do dia a dia, mas nós poderíamos contribuir, e isso vai nos levar a outras patamares de discussão, de outra maneira. E aí, o que aconteceu? Nós fizemos um contato com a Câmara Municipal de Curitiba e nós elaboramos na Universidade um projeto de lei. Pesquisamos, já existem alguns no Brasil, Salvador, outras cidades, para a proteção do grafite. Nós minutamos essa lei, fizemos várias discussões. Primeiro a gente imaginou que os pichadores viriam, os grafitores viriam, e como você como que você chama a comunidade a participar de um projeto como esse? Não existe, por exemplo, uma associação de pichadores. Eles não querem se identificar. Como é que você consegue saber o que eles estão pensando, o que é melhor para esse público? Como que você vai trabalhar com os artistas? Então a gente foi até eventos, Street Styles, que é o evento internacional de grafite, levar o projeto de discussão para colher depoimentos, para colher contribuições, até a gente conseguir amadurecer o projeto. Nós apresentamos e ele está esperando agora uma votação no primeiro turno da Prefeitura de Curitiba. Tivemos críticas também do projeto, porque nós questionamos a multa. Então hoje em Curitiba a multa para pichação é dentro de R$10 mil. E aí o nosso pensamento, nossa ideia jurídica é que a multa ela deve ser modulada, ou seja, se alguém vai numa praça, escreve alguma coisa lá num banco de uma praça, não custa para recompor o patrimônio público R$10 mil. Se alguém picha um prédio histórico, um mural que tenha todo um contexto do patrimônio artístico, R$10 mil talvez não seja nada. Então nós temos que ter uma multa que possa prever isso, mas principalmente essa multa é muito maior, por exemplo, de cortar uma araucária. Então se alguém fizer uma pequena pichação na rua, essa multa será muito, muito maior. Só que quando a gente foi enfrentar questões como essa, nós tivemos uma certa conscientização. Para estudar Direito e Arte, nós talvez tenhamos que estudar mais a arte do que o direito. A discussão no direito só vai começar quando terminar a discussão nos aspectos artísticos. E isso é interessante porque a gente vai mudar a opinião sobre algumas questões. Então eu vou passar aqui, por exemplo, esse aqui é um projeto de lei que está na Câmara. Escrevemos um artigo sobre isso numa conferência que teve ano passado em João Pessoa. Os alunos que apresentaram, que estão aí, foram premiados nesse evento nacional sobre esse projeto de lei. Depois, se puder passar, aqui a gente começa, vou fazer uma pequena entrada em grafite e pichação. Como é que diferencia? Nós temos uma lei que vai dizer, se existir autorização do proprietário, do poder público, é arte. Se não existir, é pichação. Mas essa não é uma definição que é um conceito aceito pela arte. Aliás, o grafite é uma arte de transgressão. Ele não pede autorização, ele não pede licença. E como é que trazer isso para o mundo do direito? Por isso a nossa lei vem dizer que existem áreas livres para grafite, para que a pessoa não precise pedir uma autorização, muros públicos e assim por diante, e a quem pertence o grafite. Será que é o dono do imóvel? Será que é o artista que fez? Será que qualquer um pode apagar um grafite? O muro é meu e eu, por exemplo, vou lá e pinto como quiser? E essa é uma questão complexa. Por exemplo, onde está o público privado? Pode ser que o muro seja meu, mas o olhar não é meu, a visibilidade não é minha. Então, por exemplo, em Curitiba tem muito prédio neoclássico, que eu acho uma arquitetura assim muito
brega, assim, não tem nada a ver conosco. E aí todo dia tem que passar dentro daquilo e olhar, porque a cidade é nossa. Então aqui em Perdizes, por exemplo, quem mora em edifício, alguém mora em prédio aqui ou não? Em apartamento? Tem sacada? Faz uma experiência. Vão na sacada e enchem de varal de roupa. Abram as janelas e coloquem, pendure toalhas e tudo mais, para ver o que vai acontecer. E aí, se vier reclamação, te diga, o apartamento é meu, fui eu que paguei, eu pago o condomínio, para ver se isso vai ser um argumento suficiente. Então, quem tem olhar sobre a cidade também tem direitos, não é só um discurso proprietário. E é isso que a gente também trata na questão da lei, que o grafite deve ser protegido. Mas tudo isso a gente vai chegar a partir do momento que a gente vai fazer uma análise de onde surge o grafite, de onde surge a pichação. Se alguém perguntasse qual que é a diferença de grafite e pichação, grafite está relacionado com a pintura, pichação está relacionado com a escrita. Mas é muito difícil, no caso concreto, você conseguir diferenciar onde está a arte, onde está o vandalismo. É muito uma questão do bom gosto, assim. Todo mundo que tem um gosto igual ao meu, para mim, tem bom gosto. Isso, e acho que todo mundo pensa mais ou menos dessa maneira. Então é uma questão muito subjetiva. Então, como a gente trabalhar com isso na racionalidade do direito? Então, oi? Não, só tem o Mariano Suassuna, ele fala, tem os que concordam comigo e os equivocados. Isso, é verdade. Gostei dessa frase. Então, a primeira vez que um grafite entra numa galeria de arte foi em 83, em Nova York. Depois, 2008, foi um ano importante para o grafite e até para a pichação, quando alguns artistas são convidados para fazer um trabalho na Tate Modern em Londres, dentre eles os gêmeos, que são brasileiros, que eles colocam lá um troglodita tomando chá, uma tradição inglesa. E em seguida, a gente vai ver algumas outras questões que eu separei aqui. Tem uma instituição de São Paulo, que é o Universitário de Belas Artes, que é particular, e teve um aluno que é o Rafael Guedes, que faz o seguinte: ele era um aluno bolsista de arte, e quando ele vai terminar o curso, vocês têm aqui TCC, não tem? Sim. Tá. Na arte também tem. Então, ou se faz um trabalho de uma exposição, ou faz um relatório, ou faz uma pesquisa de um artigo. E aí o Rafael Guedes teve uma ideia. Ele entrou no centro universitário onde ele estudava e pichou toda a escola. Pichou a recepção, pichou a sala de exposições, pichou o local onde estavam fixadas as notas. Ele reivindicou isso, parece um atentado terrorista, e disse: esse é o meu TCC. Esse é o meu trabalho de final de curso. Então tá aqui as fotos dele entrando no local, puder passar a segunda. Claro que isso não deu certo, ele foi expulso, não foi reconhecido como um trabalho de conclusão de curso, e até o reitor falou que é motivo da expulsão: prática de atos de vandalismo lesivos à propriedade particular, incongruentes com o espírito universitário, agressão ou ofensa a funcionários, ato sujeito à ação penal. E aí, nesse mesmo ano, 11 anos atrás, tem uma outra situação. É aberta a 28ª Bienal de São Paulo, e essa Bienal ela é chamada da Bienal do Vazio, que um dos andares da Bienal fica sem nenhuma obra, só o espaço lá do Oscar Niemeyer, e os outros andares vão ter exposições. E a curadoria diz que esse é o espaço para você se manifestar. E aí, um grupo de pichadores invade a Bienal de São Paulo e promove lá algumas pichações. Nós temos aqui umas fotos deles entrando na Bienal. Uma delas é a Caroline Pivetta. Ela vai ser presa. É a maior prisão que eles vão ter no Brasil por pichação. Ela fica mais de 50 dias. Tem até uma intervenção da Bienal de São Paulo para que ela fosse solta. Tem uma intervenção do Juca Chaves, que foi ministro da Ferreira, foi ministro da Cultura, para que ela fosse libertada. E depois de muito tempo, mais de 50 dias, ela é libertada. Mas assim, tem algumas questões, como, por exemplo, surge a Bienal seguinte, que é a 29ª Bienal, e os curadores convidam algum daqueles pichadores que invadiram a Bienal para participar da Bienal da 29ª. Ou seja, os pichadores que são vistos muito como vandalismo, aquele que comete um crime, eles são convidados para a porta da frente para estar na lista dos artistas oficiais da Bienal de São Paulo. Eles aceitam a participar com uma condição: a pichação tem regras. Eu diria que a pichação é o exercício de maior liberdade, mas também mais cheio de regras.
Então, para um grupo de pichadores, você pichar mais alto que o outro é quase estar no STF da pichação. Você pichar em cima de uma outra pichação é quase que chamar uma briga. Tem um código de ética, de conduta entre eles. E eles vão dizer o seguinte, que se os pichadores fossem participar da Bienal e o curador falasse assim, você tem essa parede aqui para pichar, mas não passa daqui o aço, até aquela coluna, você pode usar isso aqui. Isso estariam ferindo um código de conduta deles. Então, eles não aceitam participar pichando o prédio, mas eles participam com registros de pichações que vão estar aqui na parede. Então nós perguntamos, se pichação é só vandalismo, por que ela vai estar na Bienal de São Paulo, uma das exposições mais importantes do mundo? Então essa diferenciação não é nem um pouco simples, e mais difícil ainda é trazer isso para uma análise jurídica. Como, por exemplo, teve uma obra do Anish Kapoor, que é um artista da Índia, que mora em Londres. É um dos artistas mais referenciados do mundo hoje, arte contemporânea. Está tendo uma exposição dele, que recentemente abriu na Fundação Poa, em Buenos Aires. Essa exposição provavelmente virá para o Brasil. E ele fez uma obra no Jardim de Versalhes, em 2015. E aconteceu o seguinte, puder passar, essa obra foi pichada. Quando ela foi pichada pela primeira vez, o artista foi consultado e ele solicitou então que a obra fosse restaurada. Ela foi restaurada, ela tinha inclusive inscrições antissemitas, inscrições de ódio, e depois que ela foi restaurada, ela foi pichada novamente. Só que na segunda vez, o artista mudou a opinião. Na verdade é o seguinte, ela é um ataque contra o espírito humano, aquilo que foi feito com a obra. Na segunda vez que a obra foi pichada, ele disse o seguinte, agora ela é portadora do ódio que tem gerado. E ele falou, agora essa pichação faz parte da obra. Se por alguma razão isso está na obra, é porque ela vai ficar aqui. Então essa pichação acabou sendo incorporada pela intenção do artista para permanecer na obra. Depois nós tivemos aqui em 2016, no Monumento aos Bandeirantes, e nós sabemos bem quem foram os bandeirantes, o que fizeram com os índios. E aí, essa é uma questão cara para nós, a questão da memória. Se talvez um dos monumentos mais importantes para São Paulo, ele vai homenagear os bandeirantes. Onde estão os indígenas? Onde estão todos aqueles que tiveram dificuldades ou sofrimentos junto com os bandeirantes? Onde está a memória deles? Então, esse monumento sofreu uma interferência, que dá para ver aqui. Voltar aqui um pouquinho no anterior. É para mim acabar rápido, não é isso? Para dizer, teu tempo acabou. Parece que eu saí da sua... Acho que um pouquinho antes. Eu vou apressar agora para não... É um pouquinho antes. Isso, aqui. E aí isso gerou uma discussão para se dizer se esse monumento representa a cidade, e alguns disseram que deveria ser retirado, e os outros falaram alguma, que eu concordo, alguma posição, que deveria ter uma história contada à parte, que não é exatamente aquilo que isso aqui é a história, que apenas uma história vai dizer, que existe um outro contexto para isso. Se puder passar no seguinte, existe o Banksy, hoje talvez um dos grafiteiros mais importantes do mundo, que é uma contradição porque ele é a pessoa mais famosa e ao mesmo tempo ninguém sabe quem ele é. Não é possível ver o rosto dele. Ele já foi, já esteve na Times como uma das 100 pessoas mais grandes do mundo, e ele manda uma foto com um pacote no rosto que ninguém consegue identificá-lo. E os grafiteiros são tão valiosos que em Londres, por exemplo, eles foram roubados. Se as pessoas, aqui uma loja que vende coisas muito baratas, e se algo é muito barato é porque vem de algo que é um pouco controvertido, provavelmente mão de obra escrava, infantil. E ele vai até a loja, que é um site específico, e faz aqui uma criança trabalhando como se fosse um trabalho escravo para que os produtos chegassem tão barato. Alguém, não sei quem, rouba, retira o muro. Os moradores do bairro fazem protestos aqui, que tinha um Banksy, foi roubado, e coloca até um vidro aqui na assinatura do Banksy, que é um ratinho. Esse grafite vai para um leilão. Os grafites do Banksy valem milhões de pounds. Então, para indicar que também não pede autorização, se isso é arte, se isso é vandalismo para o direito. E depois, tem um caso que eu achei interessante, em Salvador. Eu estou quase esqueci um narrador de corrida de cavalo, né? Eu sei que eu estou com pouco tempo, então eu estou disparando aqui para...
Um artista da Bahia, ele vai fazer um mestrado em artes visuais na Federal da Bahia, ele é o Williams Martins, e ele desenvolve uma técnica, ele coloca um tecido em cima da parede, aplica uma resina, e a hora que aquela resina seca, ele tira o tecido, tudo que estava no muro vem junto com o tecido. E aí o trabalho dele de mestrado é isso, peles grafitadas. Ele escolhe um grafite na rua, coloca o tecido, passa a resina, quando ele retira vem todo o grafite. E aí ele coloca numa moldura, num caixilho, e expõe aquilo numa galeria ou no museu. E os grafiteiros dizem que ele estava roubando os grafites. E de quem é o grafite? É de quem fez? É de quem é o dono do muro? Ou é de um artista, como diz um artista, que vai lá e retira aquilo? Que é uma questão jurídica para nós analisar. Próxima. Aqui um último trabalho que eu já estou terminando essa fase do grafite de pichação. Um artista da Síria, ele coloca num prédio lá da Síria uma obra do Klimt, talvez uma das obras mais reproduzidas do mundo, que significa o afeto, que significa o beijo, e ele coloca numa construção toda destruída para dizer que naquela construção tinha afeto, tinham sonhos, tinham famílias, e a guerra acabou com tudo isso. Então o grafite tem uma importância imensa. Eu acho que quando na ditadura nós não tivemos muitas condições de exercer a expressão, mas quem exerceu isso com muita força foi a pichação. Acho que a gente deve isso para a liberdade de expressão. Toda vez que a gente é afrontado a liberdade de expressão, a pichação ela nos dá força para dizer alguma coisa que talvez a gente não pudesse dizer isso em locais mais formais. Próximo. Aqui uma frase, eu gosto muito de frase em pichação. Para mim algumas valem mais que o livro inteiro, às vezes até de direito. Essa diz: se nós lavamos as mãos entre os interesses do mais fortes e do mais fracos, nós não estamos sendo neutros, nós estamos tomando partido para quem é mais forte, mais poderoso. Agora aqui, voltando agora para o nosso projeto Clínica de Direito e Arte, nós temos um projeto chamado Cidadanizar, que é uma parceria com o Ministério Público. Então nossos alunos, eles vão até os Censis, que é onde ficam os adolescentes em conflito com a lei, e nós temos todo um trabalho a partir da arte para discutir direito com eles. É quase que um after day. O que eles querem da vida deles a partir do momento que aquela instituição abrir as portas e eles tiverem que se deparar com o mundo lá fora. A gente sabe que se eles forem reincidentes e já maiores de idade, a consequência disso do direito penal é muito grave. Eles vão para um presídio, não mais para um local de socioeducação. Então é uma fala que parte da arte, onde a gente vai fazer rodas de leitura também, e o que esse projeto tem de diferencial é que praticamente a questão geracional do nosso aluno de direito é a idade de quem está lá. Então é uma fala de jovens para jovens. Isso tem surtido muito efeito. A gente faz um guia de orientação de direitos, a gente parte da arte como conscientização para chegar nos aspectos do direito, não vendendo expectativas para eles, mas não do jeito também repressivo, que não pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas que direitos eles têm lá fora: lazer, trabalho, estudo, como é que se entra na universidade, um curso técnico e assim por diante. Próximo. Nós também damos assessoria jurídica. Então teve uma exposição em Curitiba chamada Vestidos de Arte, que era os nus nos acervos dos museus públicos de Curitiba. Essa exposição teve uma repercussão, foi bem na época da eleição, então falaram que o museu estava denegrindo a família, assim por diante. Nós demos assessoria jurídica nesse momento conturbado que teve. Próxima. Depois teve uma exposição que o Goethe Instituto realizou em Porto Alegre, chamado Picho. Inclusive o Rafael Guedes, que é aquele que a gente viu lá do Centro Cultural Belas Artes, participou, se puder passar. Também teve um muro lá, que ele colocou uma figura sacra decapitada, e também isso teve uma repercussão imensa, teve protesto contra o Instituto Goethe. Eles nos procuraram, nós demos assessoria jurídica, fizemos nota de apoio para eles. Depois esse caso foi arquivado pelo Ministério Público, em razão desse grafite. Mais recentemente nós demos um parecer jurídico numa ação civil pública, e essa é a nossa intenção da clínica: participar como amigo da corte e amigos curi em ações do STF e em ações civis públicas. Então tem uma peça chamada Porno Gospel, que foi encenada no Teatro Guaíra, que é o espaço público de Curitiba, que é o maior teatro, aliás, um dos maiores teatros de Curitiba, e até o termo Porno Gospel é porno gospel. Tem um duplo sentido
sentido aí. E eles pegaram, então, algumas nomes de pessoas conhecidas desse cenário e acabaram fazendo personagens. E é claro que eles foram lá, propuseram uma ação civil pública para que a peça fosse interrompida, e gerou muita polêmica. Foi definida essa liminar que a Associação dos Bispos Evangélicos do Paraná propôs, e nós demos então um parecer jurídico nessa ação. Fazemos também eventos, também um canal de contato com a comunidade. Quando teve aquela polêmica da exposição Queer Museu de Porto Alegre, teve o curador Gaudêncio Fidelis. Foi o primeiro evento que ele falou, ele colocou mais 3 pessoas falando com ele sobre as consequências disso, inclusive no aspecto jurídico. Então nós também fazemos eventos como esse. Outro, nós fizemos um evento no Museu Oscar Niemeyer com o Eduardo Saron, que é o diretor, ex-presidente do Itaú Cultural, próximo. Eu também sou artista, então algumas aulas já aconteceram no museu. Então esse ano eu fiz uma exposição individual no Museu Oscar Niemeyer, onde teve a exposição do acervo Edson de Queiroz, que é da Unifor. Então tem uma foto aqui, a próxima, na exposição. Foi uma visita mediada, falando sobre para os alunos como é que é feito esse processo de criação. Fazemos publicações também. Essa publicação foi feita com o apoio da Clínica. É um livro que foi feito pela Lei de Incentivo à Cultura do Paraná, chamado Profice. Tem 8 autores, 4 autoras e 4 autores, todos da academia, falar sobre os dilemas que a arte contemporânea sofre hoje. E, para terminar, eu termino com uma frase que o Nietzsche diz, que temos a arte para não morrer da verdade. E acredito muito nisso. Nós precisamos da arte e principalmente numa relação de arte com o direito. Muito obrigado. Muito obrigada aos 3. Vou convidar novamente para... Se vocês quiserem pôr as cadeiras na frente da mesa, não tem problema, pode ficar atrás, como preferirem, tá? A gente vai fazer aquele momento agora de perguntas, bem mais informal. Eu só vou pedir, eu estou pedindo para falar no microfone, porque a gente está gravando, só por isso, senão não haveria necessidade, não. Mas está aberto, para o debate. Rico, diferente, cada um aí com um trabalho, diferenciado e com as compreensões dos direitos culturais, direito e arte e direito, enfim. Tá aberto, gente. Vou só pedir para você chegar aqui para... ou comentários, perguntas, fiquem à vontade. Boa tarde a todos, meu nome é Renato Palumbo, eu sou professor aqui no Instituto de Artes, eu dou aula de História da Arte, meu foco é mais arte no Brasil. Então agradeço o evento, organizadores do evento, os membros aí da mesa. Estou muito feliz de estar participando. Na verdade, eu estou usufruindo de uma licença. Estou fazendo um pós-doc. Então, eu estou construindo um projeto novo também que se aproxima de questões que eu fiquei curioso, inclusive, em relação ao conceito de direito à cultura, que eu não conhecia. Então, se eu falar alguma bobagem também relativa à questão jurídica, vocês me perdoem. Mas só 2 observações. Uma é mais uma informação que me chamou a atenção, acho que no início do ano, final do ano passado, era uma reunião de procuradores federais dentro dessa onda neoconservadora. E assim, com uma visão muito conservadora da arte, assim, tipo uma defesa da arte tradicional, dos valores judaicos, cristãos, da arte, etc. Ou seja, tem um movimento internacional muito focado nessa ideia de uma defesa da arte eurocêntrica e, enfim, contra a diversidade, contra essa visão da arte, da cultura como uma manifestação da diversidade. Mas isso é só uma informação, me chamou a atenção ali, eu vendo essa onda vindo do próprio Ministério Público.
Eu achei uma coisa meio assustadora, ainda bem que tem gente na área do direito, enfim, que tem uma outra visão. Agora, o que eu gostaria de provocar o debate hoje foi o seguinte: direito à cultura é um direito civil ou é um direito trabalhista? E aí, assim, é uma pergunta provocadora, mas porque me ocorreu o seguinte, né, que o direito à cultura e com ele o direito à expressão, à manifestação artística e ao conhecimento artístico não deveria ser um privilégio social, né? Como a gente vê muito no Brasil, a ideia de que a arte e a cultura são privilégios sociais. E então, o direito à cultura e à manifestação artística muitas vezes se choca com uma visão utilitarista e capitalista do mundo do trabalho, das relações de trabalho. Não é à toa que, recentemente, a gente tem visto um ataque sistemático ao campo da cultura, mas também ao campo dos direitos trabalhistas. Porque é como se tinha gente até propondo a extinção aí ou se extinguiu, né, o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho foi muito atacada recentemente também. Aí eu fiquei pensando, como o direito à cultura e à manifestação artística se choca com essa visão utilitarista e capitalista do mundo do trabalho. Então é fundamental talvez que a gente, pretendendo avançar nesses temas, né, a gente tem que considerar radicalmente nos processos de pesquisa, de ensino, de extensão, voltando para o campo da universidade, que a gente tem que pensar na questão das relações de trabalho existentes e nas possibilidades de transformação, né, na direção de uma maior liberdade e autonomia do trabalhador, né, daquele que trabalha, né? E aí a provocação foi essa, né? A gente tem já um desmonte, por exemplo, da questão da segurança no trabalho, né? Do ambiente saudável de trabalho, mas ainda a gente tem essa visão aceita, né? Não, o trabalhador ele tem direito ao equipamento de segurança, tem direito ao ambiente saudável, né? Ao sono, à alimentação, ao alojamento, mas ele não tem direito também à cultura, à manifestação artística. Teve alguns movimentos recentes nesse sentido, né? De se fornecer ao trabalhador algum tipo de bônus, de acesso à cultura. Mas a provocação é essa, né? Até que ponto o direito à cultura não seria também um direito trabalhista, né? Obrigado. Na verdade, assim, ladies first. Bom, na verdade, assim, eu acho que fora que você foi falando, eu fui pensando uma série de coisas. Primeiro, você começou falando dessa ideia, né, desse fortalecimento de uma cultura eurocentrista. E esse diálogo que às vezes a gente tenta, quando a gente fala na relação de direito e arte, e a gente tenta vivenciar experimentos, na nossa performance de Rosalina, a gente trabalha um poema do Vinícius com uma música da Umbanda, que é da Maria Padilha, para tentar entender o diálogo entre culturas, né? Mas a imagem que é projetada no fundo é uma imagem de Nossa Senhora, né? A figura. Mas a ideia é trazer essa discussão, né? Como é que a gente conversa, e se a arte conversa, a sociedade conversa e o direito garante. Um pouco nesse viés, nesse olhar, dizer, olha, essa mistura é possível na linguagem da arte, mas essa linguagem, se ela é possível se vivenciar, ela é possível de se viver com ela. Na questão do trabalhador, a arte produz muito pensamento crítico, né? Atrapalha a produção. Pois isso, né? Então é complicado a gente pensar sobre assim um espaço humanista de trabalho, um direito ao trabalho humanizado, né? A mesma ideia das violações em direitos humanos na prática trabalhista, aquele trabalhador que tem que se trabalhar de uma forma a ter um visual branco, a ter um visual neutro, qual é o impacto que isso tem
do ponto de vista da produção, mas também do ponto de vista da qualidade dele enquanto pessoa. Se ele passa às vezes 8 horas no trabalho, mais 4 no trajeto, né? Vão dar aí 12 horas, considera mais, sei lá, 2 de almoço, que foi a vida dele. Então, que momento ele tem para ter um acesso à cultura? Poderia ter acesso à cultura no seu espaço, com música, com grafite, e ser estimulado a criar, né? É interessante quando a gente às vezes fala com o aluno do direito, por exemplo, às vezes fala assim para ele, que a questão da arte ela traz um impacto importante de você ter criatividade mesmo, né? Criação ajuda. Então, no espaço do trabalho não tem margem para criação, não tem margem para crítica, não tem margem para isso. E se eu trabalhar, talvez sendo provocado, como é que isso se reverbera? Eu tenho uma lógica do porquê não tem arte nos espaços de trabalho. Mas eu acredito que a gente pode... Não é que a palavra acredito é horrorosa, né? Mas eu entendo que a humanização das relações trabalhistas precisa ser um foco. Eu não sou da área de trabalho, sou da área de civil, então não conheço nada de direito de trabalho. Estou especulando aqui, os colegas vão falar muito melhor que eu, porque eu não conheço nada mesmo. Mas eu acho que a lógica que traz por trás disso é uma lógica massificante mesmo, né? Da ideia de um trabalhador que não exerça sua criatividade nem sua crítica. Mas isso desumaniza a relação trabalhista e, portanto, viola um direito fundamental na relação trabalhista, que é um trabalho desumanizado. Ok, eu entendi a sua colocação. Foi numa outra linguagem, foi na linguagem do seu campo. Eu vou falar a minha linguagem, depois vamos tentar harmonizar as nossas compreensões, tá certo? Então, a minha proposta é essa. Do ponto de vista jurídico, no México, atualmente, um dos debates mais acesos é o se existe ou não direito à arte. Por quê? Né? Porque não há na Declaração Universal do... Não, era café. Porque esse debate lá no México e que se reproduz em vários lugares. Porque diz o seguinte: se eu tenho direito, alguém tem um dever, né? E uma norma só é jurídica se ela puder ser descumprida, porque senão não precisa ser criada. Por exemplo, por que é que nós, ao lado da definição de um comportamento juridicamente desejável, nós desenhamos também uma sanção? É porque aquele comportamento desejado pode não ser encetado pela pessoa a qual nós direcionamos a norma. E disse que a cultura é algo inexorável ao ser humano. Os mexicanos dizem assim: quando eu digo alguém tem direito à arte, alguém tem direito à cultura. Que cultura? Né? Então, nós pressuporíamos algumas pessoas desprovidas de cultura e outras com cultura a ofertar. E a gente sabe desse fluxo. A própria declaração, mas assim, aí a gente vai começar a tentar harmonizar as nossas compreensões. A própria Declaração Universal do ano de 1948, no artigo 27, ela diz que todos têm o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade. Ou seja, pressupõe já ser titular de uma determinada cultura e tem a prerrogativa, se quiser, enquanto ato subjetivo, de participar de outras e, inclusive, dizendo a normatividade que o Estado tem o dever de garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, viabilizar esse desejo ou essa possibilidade de participar livremente da vida cultural da comunidade. Também, nesse sentido técnico-jurídico, é por isso que eu disse que eu compreendi a tua fala, nesse sentido técnico-jurídico, os direitos sociais estão escritos no artigo 6º da Constituição. Dentre os direitos escritos no artigo 6º da Constituição, há alguns direitos culturais específicos, em face dos quais nós temos
direitos, me permita a redundância, inclusive deveres, dentre eles a educação. A educação é um direito cultural que pertence àquele grupo agigantado do fluxo de saberes. E por que que é não somente um direito, mas um dever? Porque os ordenamentos jurídicos, baseados na Declaração de 1948, dizem que a educação fundamental deve ser gratuita e obrigatória. Respondem às pessoas que não cumprem esse direito cultural. Mas eu me permito avançar só mais um pouco porque eu estou dando uma resposta técnico-jurídica para localizar o melhor possível na dimensão da sua pergunta. A seção da cultura na Constituição do Brasil, composta pelos artigos 215, 216, 216A, em momento algum você vai encontrar que existe um direito à cultura. Você vai encontrar uma expressão que eu já disse, inclusive nessa minha fala agora, que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Ou seja, a partir daquela perspectiva de que eu tenho a prerrogativa de participar livremente da vida cultural da comunidade, o Estado tem que viabilizar essas possibilidades. E os direitos culturais, eles são trabalhistas ou civis? Eles são direitos relacionados à cultura. Eles podem estar em qualquer dos campos jurídicos. E são, estrito sensu, chamados direitos culturais quando eles são protagonistas. Quando eles são coadjuvantes ou figurantes, aí prevalece o outro campo jurídico específico, né? Então, o que é que define a rigor o direito cultural? Na minha opinião, são aquelas, não sei se você estava aqui na hora, aqueles três núcleos, aqueles três grandes núcleos de conteúdos, que é relações jurídicas atinentes às artes, à memória coletiva e aos fluxos de saberes. Nós temos, sim, alguns direitos culturais no âmbito trabalhista, na minha opinião. Por exemplo, tem uma lei, a Lei dos Artistas, que está sob subjúdice, né? Agora no Supremo Tribunal Federal, para ser, portanto, julgada como sendo ou não uma lei recepcionada pelo atual ordenamento jurídico, ela contém determinadas relações jurídicas que fazem parte do campo dos direitos culturais, tá certo? Então, o que é que eu posso te dizer? Tem direitos culturais no campo dos direitos civis, claro que tem. Por exemplo, uma parte do conteúdo dos direitos autorais é disciplinada pelo direito civil, aliás, a parte substancial, outra inclusive pelo direito comercial e outra pelos direitos culturais lato sensu. Então, essas são as compreensões teóricas a partir das quais a gente pode passar a perceber a autonomia desse campo dos direitos culturais, que não se confunde, por exemplo, é muito comum a possibilidade de se confundir isso com uma ideia muito mais agigantada do que os direitos culturais, que é a do culturalismo jurídico, que é uma ideia difundida nos seguintes termos: o direito é produto cultural. Então, assim, todo direito seria produto cultural, mas não estou trabalhando nesse sentido, estou trabalhando no sentido que propõe a mesa de tentar especificar conteúdos próprios desse campo dos direitos culturais, que pode ser comparado com, como você fez, com o direito civil, com o direito trabalhista. Portanto, há alguns direitos culturais na seara trabalhista, como na seara constitucional, ou seja, onde está a cultura pode ter direitos culturais. Obrigado. Desculpa, seu nome mesmo é? Renato. Renato. Então, obrigado pelas suas oportunas observações. Eu vou ser bem breve aqui. Primeiro, sobre o evento que você comentou do Ministério Público. Eu lembro que eu recebi essa programação e eu lembro que os próprios títulos das falas era uma coisa que dava para entender qual era a conotação que o evento tinha. Isso, obviamente, que é uma ala muito conservadora do Ministério Público. E eu vejo o seguinte:
Essa ala conservadora, acho que ela existe em todas as áreas. Então, o Ministério Público tem uma ala conservadora, a magistratura tem uma ala conservadora, a academia tem uma ala conservadora, a classe médica tem uma área progressista, tem uma área conservadora. E quando a gente fala em liberdade de expressão, a minha opinião sobre isso é o seguinte: quando nós falamos de liberdade de expressão, não é só liberdade de expressão daqueles que pensam como nós. Isso não quer dizer que não existam limites. Um dos limites, o discurso de ódio. Então, se em algum momento for feito isso, aí isso deve ser corrigido. Mas eu acho, inclusive, legítimo quando existem eventos, mesmo que nós não concordamos com ele. E acho que a resposta para isso é o seguinte: vamos nós fazer o evento para fomentar mais essa discussão que talvez tenha um outro posicionamento. Mas eu sou da opinião que quando a gente fala em liberdade de expressão, nós temos que dar expressão para todos, inclusive daqueles que nós não temos nenhuma empatia ou que nós não concordamos nem um pouco que eles estejam fazendo. Então, não me surpreende esse evento. Eu acho até interessante que surjam essas discussões por quem pensa diferente de mim, por exemplo, para que a gente possa até ter um termômetro do que está acontecendo na sociedade e possa talvez até tentar reagir a tudo isso. Sobre a sua segunda colocação, eu sigo aqui a mesma linha do professor Humberto. Eu acho que direitos culturais vão para muitas áreas. Então, por exemplo, pode ser direito do trabalho, não só da questão do acesso à cultura, mas de quem trabalha na área artística. Então, você é professor, né? Quem é professor de gravura, que trabalha com ácido, tem direito à insalubridade? Então, o direito trabalhista, o direito previdenciário vai discutir isso. Pode ser, por exemplo, direito administrativo, use bem público, um museu público. Como é que nós podemos usar aquele espaço? Pode ser direito tributário. O que é lei de incentivo assim, a cultura? É renúncia tributária. Estamos falando aqui de tributos que deixam de ir para o Estado para patrocinar um projeto cultural. Pode ser, por exemplo, direito do consumidor, quando nós temos que ter acesso à participação, pagando bem a entrada. Ou não só isso, mas você ter a informação sobre o que você vai ver. Então, eu sou muito favorável à liberdade de expressão, mas há situações em que deve existir o direito de informação. Então, por exemplo, eu não sou obrigado a ver um nu passando na minha frente na rua porque o cara diz que é artista. Então, todo mundo tem esse direito. Ele tem direito de ser artista, de fazer uma performance e tudo mais, mas tem que ter uma informação dizendo: aqui tem cenas de nudez. Aí a pessoa vai decidir se ela quer ou não quer entrar. Tem livros cujo conteúdo eu não quero ler. Não vou entrar aqui em detalhes, mas eu preciso saber daquilo. Não vou chegar no livro, na página 30, e vou descobrir que aquele livro tem uma conotação. Não queria nem chegar. Então, eu acho que isso também está relacionado ao direito do consumidor. Direito civil, que você comentou, também tem muito. As áreas culturais encosta muito. Então, eu acho que os direitos culturais eles permeiam toda a gama de direitos. E talvez é uma dificuldade para nós, assim, porque nós somos muito. Talvez a gente vem construindo a academia, então nós vamos ser especialistas. Então, a gente fala do direito civil, mas não falou do tributário. Enfim, então é um direito difícil de a gente ser pesquisado com essa amplitude que se tem. E da sua última colocação do acesso à cultura, eu acho que nós, da academia, nós temos talvez um dever, talvez não seja tanto jurídico, mas moral, de trabalhar com formação de público. Então, seja em eventos acadêmicos, seja em exposições, seja em peças de teatro, seja em outras situações, nós temos que fazer com que o público tenha acesso àquilo. E como é que é acesso? Não é só abrir as portas. Então, por exemplo, eu vou num evento acadêmico, de uma área que não é minha área, mas eu quero conhecer um pouco mais, ou eu vou num espetáculo de teatro, de música clássica, que eu talvez não entenda tanto como de artes visuais, e eu chego lá e a fala é tão erudita, tão hermética, que eu chego lá e saio lá assim: nossa, para eu voltar aqui eu tenho que ver 200 livros. Então, como eu não vou conseguir fazer isso não é para mim. Então, a gente faz isso às vezes, quando a gente faz um evento e a fala é tão distanciada, não quer dizer que a gente tem que nivelar tudo por baixo, mas nós temos que acolher as pessoas que não sejam da nossa área para que eles tenham um mínimo de informação. Que a partir do momento que eles começam a acessar esse discurso e começam a ver que, nossa, uma exposição trata disso, eu não tinha visto aquilo, o artista quer dizer isso, quando você vai fazer uma peça de teatro, você conversar com os atores, depois de uma peça, uma coisa assim, isso vai fazer com que o público venha mais vezes. E nós, até a academia construiu muito assim, quanto mais difícil, parece que mais valorizado nós vamos ser. Eu acho que não é mais esse o sentido que nós temos que dar. Como eu transito um pouco na arte, um pouco no direito, eu vejo que a gente talvez não consiga muito abranger nossos limites, a gente faz quase como uma ação entre amigos. Se vai no direito, só tem as pessoas do direito. Se vai na arte, só tem a pessoa da arte. Se vai no evento arquiteto, só tem arquiteto. Vai de médico, só tem médico. Acho que um dos nossos objetivos hoje, ou dos nossos desafios, é ampliar esse repertório.
Então, obrigado pelas colocações. Eu que agradeço e parabenizo mais uma vez aí os membros. E é como se fosse um trabalho meio assim aquele personagem espanhol Cervantes, né? A dupla toda, né? Don Quixote. É um trabalho quixotesco, mas parabéns para vocês aí da área do direito que estão levando à frente essa discussão, quando o próprio trabalho é o direito também, né? Não apenas o direito dos trabalhadores, direitos trabalhistas, mas quando tem gente pleiteando agora o direito ao trabalho, né? Como direito humano. Parabéns para vocês. Obrigado. Alguém mais? Contribuições? Em relação a unirem a direito e arte, unir mais a arte e o direito. Como observamos, eu adorei estudar jurídica, só que eu fiz outro curso, design de interiores, e só que eu recebo as informações pela UAB. E daí eu recebi a publicação, né, do seminário. Aí eu resolvi ouvir, porque eu vou concluir um curso, né, interno de títulos, e eu vim, primeiramente, a minha intenção era ter as horas do seminário. E chegando aqui, a minha posição mudou muito. E eu adorei o posicionamento de vocês. E o que, com relação à observância que eu queria fazer, é com relação à sua última fala, de unir o direito e a arte. Por quê? É igual assim, o que eu notei aqui foi mais assim, especialistas na área do direito. E o que está sendo discutido aqui é o direito, a arte, o direito que os artistas têm. Então, eu acho que eu senti falta dos artistas, mais artistas aqui. E eu não sei o que houve, né, com a situação da divulgação do curso, mas eu acho que tem que interagir mais o direito e os artistas, assim, os juristas, né, com os artistas juntos. Porque se nós estamos aqui, não só aqui, né, eu já presenciei inúmeros seminários, né, na área do direito, e só vejo mais juristas, advogados, oficiais de justiça, juízes, né, às vezes os embargadores, e não tem essa mistura. Nós, tipo assim, nós existem esses encontros, há uma discussão de direitos. E na verdade, as pessoas que têm direito a esses direitos não presenciam, igual aqui na nota, aqui no nosso seminário. As pessoas que têm direitos aqui discutidos não estavam aqui. Assim, estavam mais em minoria. Então, eu acho que assim, eu acho que tem que haver uma maior interação. Você olhou para mim, acho que eu vou responder então. Eu achei excelente a sua constatação, concordo com ela, mas até a formação de público é uma coisa muito difícil. Então, eu acho que essa perseverança, até que a Kátia tem que fazer o primeiro seminário e fazer o segundo, é que as pessoas começam a vir. E eu falo isso porque nós somos muito engessados. E eu falo isso, uma crítica própria à academia. Então, por que eu falo isso? Eu vejo lá no direito, assim, eles falam, nós vamos fazer um evento interdisciplinar, que aleluia, finalmente. O que é evento interdisciplinar? A gente vai convidar, além do civilista, vem o tributarista e vem o penalista. Então, isso é interdisciplinar, então já é demais. Então, há, digamos, essa certa resistência. E essa resistência é tão forte que a gente vê na própria nossa formação enquanto professores. Então, eu gostaria muito, talvez, ter feito, quando eu me formei, fazer um mestrado em arte, para eu ir em uma outra área, para depois fazer um doutorado em antropologia, para tentar relacionar. Se eu fizesse isso, eu jamais conseguiria ser professor de uma universidade pública, porque todo mundo fala interdisciplinaridade, e quando você vai vendo o edital, tem que ter formação em direito, mestrado em direito, doutorado em direito. Se você é de arte, tem que ter formação em arte, mestrado em arte, doutorado em arte, ou onde não tem arte, áreas afins de educação, história, não sei o quê. Então, nem nós, dentro da academia, não conseguimos ainda
romper com esses limites. Então, quando eu terminei falando assim que é um desafio imenso. E quando se fala que nós do direito às vezes não temos um público de artistas, eu pergunto, e quando é um público de artistas, será que nós do direito vamos lá? Então, geralmente não vamos, né? Então, é algo a ser construído em eventos como esse. Eu acho que aqui é um espaço para a gente pensar e nos próximos a gente conseguir trazer esse público, atingir esse público. Eu só queria aproveitar, já que você deu essa deixa, para fazer uma fala. Kátia, você, por exemplo, faz isso de uma maneira que eu não sei como ela faz, porque ela estreou um espetáculo sábado, o evento essa semana. Não, né? E um espetáculo maravilhoso, que quem é de Uberlândia vai assistir, tá? Preciosas Ridículas, numa adaptação de Molière, tá no Pontapé, maravilhoso, vão assistir, muito bom. E veio pra cá e fez o seminário e dialoga, e tá sempre com esse bom humor maravilhoso, porque eu também não imagino como é que ela consegue, porque eu já acordo com raiva no fim do ano. Toda segunda-feira eu já acordo com mau humor, porque tá finalizando o ano, você tem mil coisas. Mas é isso, que a Kátia tá tentando fazer um pouco isso, sabe? Ver se a gente consegue se misturar, se a gente consegue conversar. Ela está tentando, não é fácil, né? Ainda mais a gente aqui no interior, formação de público difícil em todos os jeitos, né? Que é difícil público para tudo, né? Mas assim, siga firme e a gente vai tentar juntas e a gente, no que puder, e parabéns a você por todo esse seu esforço, por toda essa coragem, essa ousadia. Eu nem imagino o que é estrear um espetáculo e ter um seminário na semana que vem, nem quero também, nem imagino como você fez isso, não. Mas parabéns mesmo e siga. E um grupo que está fazendo 25 anos, né, gente? O grupo da Kátia, o Pontapé está fazendo 25 anos, gente. Pelo amor de Deus, né? E Uberlândia se mantendo com teatro. Alguém tem ideia de que é isso? Né? Vida longuíssima. Eu já falei para o Rubens que não é mais 25, é mais 250. Né? Então, e de uma forma muito digna, né? Fizeram um circuito independente sendo maravilhoso, que empoderou os outros grupos, que os grupos tiveram onde apresentar. Então, isso é fantástico. Então, é uma tentativa. Não vai ser fácil. Eu acho que a gente vai conseguir um dia isso com muita... Nós tivemos uma primeira experiência de uma apresentação artística. A gente sempre foi... Você lembra? Era sempre as questões, os resumos expandidos. Dessa vez, o resumo expandido, a gente teve uma apresentação teatral. Foi maravilhoso. Eu achei, assim, lindo. Já é uma evolução, tá vendo? Olha, já foi um artista que veio para apresentar junto com quem apresentou na mesma, digamos, linha de quem apresentou questões jurídicas. Que já foi muito bacana. Foi não tem nada não, mas vai muito lindo. Então a gente vai caminhando, né? E precisa de gente assim. É difícil, é muito difícil ficar. Eu sei que é terrível falar, tô te jogando, não tô te jogando nas costas não, pelo amor de Deus. Tô dizendo tanto que seu trabalho precisa ser valorizado, né? E reconhecido. E a gente vai chegar lá, a gente vai fazendo, formando o público, chamando um, chamando o outro. De vez em quando a gente que é professor fala, olha, eu vou dar nota, né? Meio uma coisa bem democrática, né? Ela não vem numa democracia, mas depois muda de ideia, a hora que chegar aqui vai achar ótimo. Mas eu coloquei nesse posicionamento, porque eu acho que foi para mim, ótimo, excelente. Eu acho que quem perdeu foi assim, o trabalho tá maravilhoso, cara. Fala com todo mundo, mas você conta pra todo mundo. Tá, Eles vinham aqui, né? Então, gente, vamos encerrar essa roda de conversa. Mais uma vez, muito obrigada pela presença, pela participação, muito obrigada à mesa. Gente, mais do que eu fico vendo assim, é um esforço mesmo, né? O que você falou, a hora que você falou, que o professor Marcelo falou, eu fiquei pensando assim, mas os eventos, não é que os artistas não vieram nesse evento, os eventos para os artistas também às vezes são esvaziados, os eventos da UAB às vezes são esvaziados, todo lugar, vários seminários dentro da própria universidade, às vezes a gente vai e fala, nossa, mas como é que estão perdendo isso, né? E acho que a palavra que fica aqui dessa mesa também são as culturalidades, né? Que quando a gente definiu esse nome, a gente falou de pontes, né? E eu acho que os direitos culturais são essa possibilidade de pontes para um encontro, né? E aí acho que eu vou fazer uma propaganda porque o professor Humberto está indo embora daqui a pouco e ele, né, esse livro vale a pena a gente ter e ler, né, e compartilhar também.
E, por enquanto, ele ainda pode autografar. Quem ainda não adquiriu, a gente está vendendo ali na frente. Mas também, de qualquer maneira, a gente vai continuar vendendo até sexta-feira. Então, se você tiver alguém que você conheça ou queira indicar, a gente vai estar com o livro aqui. Bom, é isso, gente. Muito obrigada e até mais tarde, até daqui a pouco. Valeu!